E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma avaliaçãozinha dessa T-Cross na versão Highline 250 TSI, ou seja, a versão topo de linha, particularmente na versão de cor que eu mais gosto, ou seja, branca com teto preto. E vocês vão conferir agora comigo alguns detalhes do interior. A gente vai dar uma passada rápida porque tem muito vídeo já falando, mas a gente vai detalhar principalmente a parte mecânica e algumas dicas e alguns segredinhos que vocês vão ver lá pro final do vídeo, vocês não podem perder. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o joinha ali, porque dá trabalho fazer esses vídeos, gravar, editar, e é um conteúdo legal para vocês, tá bom? Então pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da mecânica da T-Cross 250 TSI. Esse aqui é o motor EAS 211. Ele faz parte daquela família que tem 1.0 e 1.4, agora 1.5 na Europa. O que a gente pode falar desse motor? Ele é todo concebido para ter um bom tempo de resposta no acelerador, para ter baixo consumo de combustível, para ter baixo nível de ruído, enfim, é para ser um motor moderno, né? E atender às expectativas do motorista hoje em dia, que é um carro bem esperto, um carro econômico, e a gente vai detalhar agora como que eles conseguiram isso. Primeiro, a gente aqui tem um motor de 4 cilindros, tem 1.4 cilindrada, 4 cilindros, turbinado. A gente vê ali uma turbina, é uma turbina bem pequenininha, tá? De baixa inércia, 4 válvulas por cilindro, ou seja, um carro 16 válvulas. De características técnicas, a gente tem aqui um water cooler, que na verdade é um intercooler, que ele funciona através de um radiador de água que tem aqui na frente, ou seja, a água fria passa dentro do intercooler e o ar que é pressurizado por aqui passa dentro do intercooler, se resfria. Essa turbina de baixa inércia, ela ajuda a você ter uma resposta mais rápida do turbo. Ela é controlada através de uma wastegate elétrica. Ali atrás a gente talvez dá para ver o eixozinho, mas está muito longe. Wastegate elétrica. A wastegate basicamente controla a rotação da turbina, entendeu? Ela não é comandada unicamente pelos gases, mas tem uma válvula de alívio comandada eletricamente nesse caso. A gente tem duas válvulas termostáticas, uma válvula termostática para o cabeçote, que é uma temperatura mais baixa, e outra válvula termostática que gerencia a temperatura do bloco, que é uma temperatura mais alta. Temperatura mais alta do bloco você ajuda nas folgas do motor, para ele trabalhar de uma forma mais eficiente, as folgas, né, das partes móveis. Só que o cabeçote ele necessita de uma temperatura menor para não ter pré-ignição do combustível e para o motor poder trabalhar com um avanço de ignição mais eficiente, que dê mais potência, né, e menor consumo. Falando em consumo, a gente tem ali atrás um coletor de escape integrado ao cabeçote. Quem viu o vídeo de avaliação da nova Strada já sabe o que é. Basicamente, o coletor de escape integrado ao cabeçote permite que tenha a circulação de líquido refrigerante por dentro do coletor, o que abaixa a temperatura dos gases de saída. Você abaixando a temperatura dos gases, você protege o catalisador sem necessidade da injeção adicionar excesso de combustível para o combustível sair cru e resfriar o catalisador. Então você consegue ter uma mistura mais pobre em gasolina e ao mesmo tempo ter economia. Aqui a gente tem correia dentada. Essa correia dentada ela é feita para ser substituída a cada 4 ou 5 anos ou 120 mil quilômetros rodados, que vier primeiro. Necessita de ferramenta de sincronismo, assim como
85% dos motores em comércio. Até um Fire precisa de ferramenta de sincronismo, então não é exclusividade desse motor. Temos aqui também o alternador inteligente, ou seja, ele carrega a bateria quando você está usando o freio motor em desaceleração. Então ele aproveita essa energia da inércia do carro para recarregar a bateria. Quando o carro está acelerando, ele não carrega e não pesa no motor. Aqui falando em bateria, temos uma bateria EFB para sistema Start-Stop, porque esse carro possui sistema Start-Stop, funciona muito bem por sinal. Aqui temos uma pequena bomba de vácuo para o sistema de freio, já que o carro, quando tem turbo, ele trabalha com pressão positiva dentro do coletor de admissão. Então, se você tem pressão ao invés de vácuo, você tem que ter uma bomba de vácuo para auxiliar no sistema de servo freio. Fora isso, já comentei das duas válvulas termostáticas e que fazem a diferenciação de temperatura do bloco para o cabeçote. Lembrando, temperatura menor no cabeçote para você permitir que o avanço da centelha trabalhe de uma forma mais eficiente, evitando a pré-detonação. Temos um outro radiador aqui na frente, que é justamente para o water cooler. Qual que é a vantagem do water cooler em relação ao sistema convencional? São duas vantagens. A primeira vantagem é que você tem uma temperatura mais constante do ar. Você não depende 100% do vento que está soprando nesse momento, tem uma temperatura mais constante. E segundo, o ar que é pressurizado daqui, ele percorre esse caminho, entra aqui no water cooler, e aqui o water cooler ele já é praticamente uma peça única com coletor, ou seja, o caminho do ar pressurizado ele é bem curto, ou seja, ele ajuda a evitar que haja atraso, né, na resposta da turbina também, porque ela pressurizada aqui que o ar ele vai fazer todo o caminho daqueles intercoolers que tem na frente, toda a tubulação. Lembrando que o ar é compressível, então você comprime e ele se expande ou ele se comprime dentro das tubulações. Então isso pode levar algum tempo se a tubulação for longa. Aqui você tem um caminho curtinho, saiu daqui, já entra aqui, resfria e já entra para dentro do motor. Então reduz também o lag da turbina. Questão injeção direta, muita polêmica se fala com injeção direta. A Chevrolet lançou o motor turbo dela com injeção indireta. Tem algumas vantagens em relação à facilidade de manutenção e custo, né, em caso de problema, só que ela tem menos eficiência. A injeção direta ela te proporciona a economia de combustível e a própria queima do combustível, da forma como ela acontece numa câmara com injeção direta, ela te dá mais torque, porque você consegue jogar o combustível no tempo exato que você precisa. Você não tem o duto, digamos assim, né, de admissão. Você tem um controle muito maior de você jogar o combustível exatamente quando o pistão está no tempo certinho para aproveitar a queima junto com o avanço da centelha de combustível. Então você tem um torque bem maior. Tanto é que o motor 1.0 TSI da Volkswagen tem 20 kg de torque. E o da Chevrolet, se não me engano, tem pouco menos de 17, 16 e alguma coisa. Falando da injeção direta, muitas pessoas falam da carbonização nas válvulas de admissão. Porque como você não tem o bico injetor jogando gasolina no pé da admissão ali, você não tem esse efeito de lavagem, né, que a gasolina proporciona na própria admissão. Só que depende muito da eficiência do sistema de recirculação de gases. Por que alguns motores carbonizam? Exemplo do A888 da Volkswagen, o outro TSI que não tem nada a ver com esse motor. É o motor mais antigo, digamos, né, de concepção. Porque o sistema de recirculação dos gases, ele sendo eficiente como é o caso desse motor,
comprovado por vários testes de desmontagem da revista 4 Rodas, no Audi A4, no Golf, teve outro carro, acho que é Tiguan, não me lembro qual que foi, ou acho que o Up TSI, uns 3 carros que rodaram 60 mil quilômetros com esse motor da família EA211, foram desmontados e foi encontrada a admissão em bom estado. Por quê? A eficiência do sistema de circulação dos gases. O que que faz? Esse sistema separa as gotículas de óleo e deixa passar só o vapor do óleo, entendeu? Então só o vapor em forma de gás, ele entra para admissão, para queima, sem deixar muito resíduo. Ao contrário, ele tem alguns sistemas que são ineficientes ou pouco eficientes de circulação de gases, que a gotícula de óleo consegue subir e entrar na admissão e no pé das válvulas lá e carbonizar. Não é esse o caso, então não é um problema que vocês vão ter com esse motor TSI. Um detalhe, esse motor aqui, assim como o THP da Peugeot, assim como outros vários motores, vamos ver agora se a família Firefly Turbo da Fiat agora deve seguir pelo mesmo caminho, não aceita retífica, tanto o cabeçote quanto o bloco. Se deu problema, troca. O cabeçote aqui inteiro, não tentem dar retificar esse cabeçote, ele não desmonta, ele é como se fosse uma peça, lógico, os acessórios aqui desmontam, mas a parte de usinagem metálica dele, ele não desmonta. Então a parte de cames, né, não desmonta. Trocou, vai na concessionária, compra um novo, bota no lugar. Ele é uma peça única, um módulo de cabeçote único e lacrado, não faz retífica nele. Em compensação, vocês podem se surpreender com o preço. Muitas vezes compensa você comprar um novo, é pouquinha coisa mais caro comprar um novo do que mandar retificar o cabeçote antigo. Então, questão econômica não tem prejuízo. Aliás, pelo contrário, eu mesmo preferiria colocar um novo caso precisasse. Mesma coisa o bloco. Esses motores modernos trabalham com níveis de precisão de usinagem muito elevados, são níveis de precisão muito grandes, então eles não contemplam a possibilidade de retífica, não é exclusividade desse motor, a maioria dos motores modernos são assim. O que mais se pode dizer desse motor? Silencioso, pelo menos até considerando o isolamento acústico do carro, você dentro do carro escuta quase nada desse motor. Um torque em baixa bastante interessante, em baixa e média rotação. Como a turbina é bem pequena, é bem pequenininha, em alta ele perde um pouquinho de brilho, mas é uma coisa que são detalhes, né? Um usuário médio assim nem vai perceber. Tomada de ar do motor alta, suga o ar pela aqui entrada e você vai ter pouco problema, lógico que não é para passar em alagamento, mas a tomada de ar do motor é bem alta. Só um detalhezinho aqui, pessoal, tá vendo essa espécie de porca que tem aqui, ó, um símbolozinho menos? É ali que vocês vão engatar o cabo negativo, caso precise fazer chupeta nesse carro ou em outro carro. Não engatar ali, porque aqui a gente tem um sensor de estado da bateria, entendeu? Aquele sensor ali, ele controla sempre o estado de carga da bateria em várias situações. Então ele pode sofrer algum dano, ou se você colocar o cabo ali, der algum pico de tensão, enfim. Questão de economia de combustível também, além de todo o esquema do motor de funcionamento, de válvulas termostáticas, de injeção direta, de tudo quanto é coisa de escapamento integrado ali, a gente tem o DRL aqui na frente. Eu já falei a respeito do DRL, falei que ele é uma solução para economia de combustível, e eu já vi comentário de gente bastante mal educada falando que eu estava viajando, que não era isso, não sei o que eu estava falando besteira. Gente, é óbvio que para que o DRL serve? Ele serve para o carro ficar com a frente, né, ter alguma luz de sinalização na frente visível na estrada, para o carro se tornar mais visível para os outros motoristas. Essa é a função mais clara do DRL, é aquilo que é visível. Agora, o porquê que o DRL foi inventado
é para a economia de combustível, entendeu? Por quê? A partir do momento que foi feita, isso veio da Europa, a partir do momento que foi feita a lei que obrigava ao farol ficar aceso durante o dia, justamente para o carro ficar mais visível, aumentar a segurança, as fabricantes, que eram cada vez mais pressionadas para atender limites de emissões cada vez mais baixos, elas quiseram elaborar algum sistema que diminuísse o efeito negativo dessa lei. Porque quando você liga os faróis, você tem a lanterninha acesa, 5 watts cada um, já vai 10 watts. Dois faróis de 55 watts, entendeu? Que você já tem 110 watts, mais 10, 120 watts, mais as lanternas traseiras, que dá 5 watts cada uma, já vai para 130, mais a iluminação de dentro do carro, que acende toda quando você acende o farol. Ou seja, você tem aí pelo menos 140, 150 watts funcionando direto. Quem que paga essa conta? O nosso querido alternador, que ele começa a gerar energia para a bateria não descarregar, e para gerar energia, essa energia vem de algum lugar. Quem gera? O nosso motor. Ele começa a pesar mais no motor, justamente para gerar essa energia para manter a carga da bateria, e com isso o gasto é de combustível a mais. Ou seja, não é um gasto astronômico, mas se você fala aí de 0,5, 0,7 km por litro de gasto de combustível a mais, na média de um fabricante isso faz diferença. Então eles inventaram a luz de LED diurna, que é essa aqui embaixo, no caso, que quando o carro está trafegando de dia, só essa luzinha acende de um lado e do outro, sendo de LED ou halógena é somente essas duas, que ela geralmente tem potência de 20 watts, 21 watts cada uma, ao invés dos 100, ou seja, vai dar aí 40 watts ao invés de 150. Então você tem um ganho, isso nas halógenas, tá? Na de LED deve ser 20 watts as duas, por aí. Então você tem um ganho de economia de combustível pelo fato dessas lâmpadas existirem. Então é sim uma questão de economia de combustível. Caso contrário, farol baixo atende perfeitamente a função de ser visto e ver as pessoas na estrada, né? Fora isso, temos o que ali, a central da ABS e do controle de estabilidade bem visível e bem protegida. Ele tem uma chapa, tá vendo, de proteção térmica para proteger aqui do escapamento. Todas as coisas mais vitais estão bem altas aqui, ó, a parte de central eletrônica do motor está bem alta. Aqui temos uma manta de proteção acústica e proteção térmica, ela tem essas duas funções. Questão de motor, eu acho que a gente já destrinchou bastante, não tem grandes novidades. A única coisa, para a troca do filtro de ar, eu gostaria de um sistema um pouco mais rápido. Aqui você tem que tirar essa abraçadeira aqui, tirar essa outra abraçadeira, e aqui embaixo tem vários parafusos, tem um monte de parafusos que você tem que tirar, então é uma coisa até meio demoradinha e chatinha de fazer. Tem carros que são bem mais fáceis de fazer isso, mas tirando isso o resto é bem tranquilo. Esse motor aqui ele foi bem pensado e bem projetado para não dar muita dor de cabeça não. Não é um motor bomba como dizem as pessoas quando vem qualquer motor de injeção direta ou turbo. Logicamente, mais peças você tem mais chance de alguma coisa dar defeito no futuro. Você tem aqui uma bomba de alta pressão, que ela fica aqui no cabeçote. Você tem os bicos injetores de alta pressão. Você tem um turbo compressor. E isso são peças a mais que o motor aspirado não vai ter, entendeu? Eu particularmente não tenho problema nenhum com isso. Eu prefiro ter o prazer de dirigir um motor turbinado com esse torque, com essa potência, com essa tecnologia, do que viver no passado para não correr o risco de no futuro dar alguma manutenção que não é exclusiva desse carro. Qualquer outro carro, qualquer outro motor
sendo uma máquina, ela pode apresentar qualquer defeito, mas não é um motor particularmente defeituoso, não é uma característica dele. Só vou ter um papo aqui com vocês, pessoal. Junto com o controle de estabilidade e o controle de tração, nesse carro aqui ele vem um dito diferencial XDS. Como que ele é propagandeado? Ele é propagandeado como se fosse um diferencial blocante, ou seja, quando você está contornando uma curva com esse carro, ele faz o seguinte: se você está contornando uma curva para a direita ou para a esquerda com um raio muito curto, e por um acaso essa roda aqui deslizar, uma das duas rodas deslizarem, por potência, tá? Por excesso de potência, esse diferencial ele vai, digamos assim, travar esse deslizamento através do acionamento do freio de qualquer uma das rodas. Fazendo isso, ele transfere potência para outra roda. Mas isso aqui funciona basicamente como uma vetorização de torque, né? Ou seja, se você está fazendo uma curva para um lado, a roda interna da curva ela começa, vamos dizer, a deslizar e passa o torque para outra roda através do acionamento do freio da roda que está deslizando. Através do acionamento de freio da roda que está deslizando. Só que isso, pessoal, só acontece em caso, vamos supor, se você tiver numa estrada com a curvinha muito fechada, com pista molhada. Esse carro não tem essa potência para você distracionar de potência numa estrada comum, numa velocidade comum. Então tem gente que fala: nossa, eu estou sentindo que o carro está apontando mais, está mais fácil de curvar por causa desse diferencial. Ele não entra em funcionamento numa condição, mesmo que for esportiva. Você tem que estar talvez num autódromo e em baixa velocidade, em marcha, tipo em segunda marcha, em terceira marcha, se estiver molhado o piso, entendeu? Aí ele vai entrar em funcionamento. Só nessa situação. Senão você não percebe a atuação desse sistema. Assim como o controle eletrônico de estabilidade. Muita gente acha que ele é um controle que ele funciona de uma forma permanente enquanto você está andando com o carro, que ele está ali controlando a estabilidade do carro. Não, ele só funciona a partir do momento que você perde o controle do carro. Vamos supor, se você derrapa, se você sai de frente, sai de traseira, de alguma forma, ou faz uma aquaplanagem, aí que ele vai atuar, assim como o controle de tração. Ele, numa condição normal, até que o carro não perca a aderência com o solo, você não vai perceber que o carro tem controle de tração, controle de estabilidade, diferencial, XDS, não vai perceber nada. Isso só funciona em alguns casos, tá bom? Só para deixar claro isso. Mas nada que desabone a qualidade dinâmica do carro, que é excelente. Carro muito bom de chão mesmo. Uma coisa que eu queria deixar claro para o público de carro SUV, esse carro ele não tem uma capacidade off-road maior do que qualquer outro carro, do que um Polo, do que qualquer outro carro do tipo, né? Ele vai ter uma capacidade maior, sim, só que só é referente à altura maior em relação ao solo. Tirando a altura maior em relação ao solo, ele não tem nenhum tipo de capacidade a mais em off-road. No entanto, assim como todo carro que tem controle de tração, eu vou deixar, enquanto passando um vídeo aí, de um teste que eu fiz na rua da minha casa. O controle de tração em si, ele vai te ajudar, ele pode te ajudar numa situação de fora de estrada, numa situação de piso escorregadio. Vocês podem ver que se você chegar num determinado ponto em que você perder a aderência com algum dos pneus, se você der pouco acelerador, você vai continuar derrapando, Agora, se você fincar o pé no acelerador, o controle de tração vai começar a travar essa roda e vai transferir potência para outra roda, e o carro vai sair dessa situação de atolamento, digamos assim, né? Pessoal, quando a gente fala de aerodinâmica e conforto acústico, são vários detalhes que vão se somando. Esse é um carro que é muito silencioso na estrada com relação ao vento. Você não ouve barulho de vento. Tipo assim, você ouve, mas é algo muito sutil.
Exemplo, olha a suavidade que essa parte envidraçada aqui. As canaletas, elas são muito rentes ao vidro, tá vendo? Isso ajuda muito, tanto no ruído quanto na aerodinâmica. Até a partir dessa parte aqui, ó, já é bem rente, ó. Tá vendo? Não tem muito espaço, não. Ó. Aqui, por exemplo, o nosso espelho retrovisor tem até um filete aqui embaixo, ó, para pegar o vento que vem daqui, ele já joga aqui para baixo para evitar de criar vórtice aqui em cima e criar barulho. Aqui a gente tem um belo de um spoiler bem grande para o vento passar reto e não criar turbulência aqui atrás. Inclusive a gente tem essa outra pecinha aqui, ó, para fazer a mesma função, só que na lateral do vidro, entendeu? A parte de baixo do carro é toda carenada. Vou tentar mostrar direitinho aqui, ó. Cheio de carenagem aerodinâmica. Isso ajuda também no ruído interno. O ar que passa ao redor do carro, tanto por cima quanto por baixo, ele não é turbulento, porque ele passa liso, tanto pela carroceria quanto pela carenagem que tem embaixo. Isso ajuda no consumo, ajuda no conforto acústico, ajuda em tudo. As palhetas do limpador também, ó, o vento, quando ele vem de frente, ele mal se depara com as palhetas, elas estão bem escondidas. E fora, assim, outros detalhes aerodinâmicos, mas são detalhes que ajudam, tanto na eficiência quanto no conforto. As rodas também desse modelo aqui, elas são feitas para ajudar na aerodinâmica. Vocês podem ver que eles fizeram um fundo cinza e colocaram um detalhe prateado para chamar a atenção desse detalhe. Mas olha o tamanho da área fechada que tem em relação à área aberta. É muito mais área fechada e muito mais área aberta, e ela é bastante lisa, tá vendo? Justamente para não criar muita turbulência ao rodar das rodas. Fora isso, nada de muito significativo. São alguns detalhes, algumas características. Aqui também você vê que o farol ele acaba com esse dentezinho, tá vendo? Justamente para o vento não fazer essa curva e não gerar turbulência atrás do carro. São vários detalhes que, somados, eles contribuem para a aerodinâmica e contribuem para o conforto acústico do carro. Agora a gente vai falar rapidamente sobre a parte dinâmica do carro: motor, suspensão e câmbio, e a interação das coisas. A gente vai fazer uma saidinha um pouco mais rápida aqui, colocar modo de condução Sport. Esse carro tem modo Eco, normal, Sport, individual. No modo Sport, a direção fica mais firme, fica uma firmeza bem interessante, te dá uma sensação boa de controle. E vamos. Torque tem de sobra. Eu tô a meio acelerador e já estamos a 100 por hora. É muito torque que o carro tem. Esse peso da direção para mim deveria ser o de fábrica normal, entendeu? Ele te dá uma sensação de controle muito boa. Lógico que ele tem um modo individual, então você pode colocar o modo Eco e deixar a direção mais firme, igual no modo Sport, né? Mas tudo é uma questão de gosto. Eu gosto muito da sensação de guiar ele no modo Sport. Câmbio, jogou para direita, vira manual. Aqui atrás do volante a letra de troca, tem uma velocidade razoável. Ó, em quarta marcha vai, reduz, terceira, passa aqui para frente e para trás, voltou, der um toque para trás, o câmbio volta para a parte de drive, um toque para trás, de novo ele entra em modo esportivo. Fora isso, suspensão excelente para curvas. Você está no meio de uma curva, pode balançar o carro, frear, ele se mantém composto, ele
não deixa você inseguro por causa, às vezes, da altura, né? Pode pensar que o carro balança ou seja instável, não. Muita estabilidade. Olha, ali na frente temos um Fiat Uno. Colocar, vamos supor, uma terceira marcha. Tô em terceira, 3.000 giros. Apertei, ó, vai embora. 90, 100, subida. Chegamos no Fiat Uno, que ele estava já embalado. Então ele é um carro bem interessante. Motor 1.4 turbo nele casou como uma luva. Fora isso, os modos de condução, que para mim é a parte mais, eu vou focar um pouquinho nisso porque é a parte mais interessante, na minha opinião, em se tratando de condução, porque você tem um botão, você aperta, cada vez que você aperta você muda para individual, modo eco, modo normal e volta para o esporte, ou você clica diretamente na tela dos modos que você quer. Tela de 8 polegadas, tem uma boa visualização, e aqui eu gosto de deixar os mostradores mesmo com o mapa do GPS no meio. Então, pessoal, a gente deu uma olhada na parte mecânica, detalhei bastante sobre as funcionalidades e as tecnologias da parte mecânica. Vimos a respeito da eficiência de aerodinâmica, que contribui também no conforto acústico, não só no consumo. Em geral, o espaço interno é excelente, o acabamento é ok para o carro. Assim, o aspecto geral dele é muito legal. O acabamento em termos de materiais está na média, só na verdade o Jeep Renegade que é um ponto fora da curva, né, que ele é bem interessante nesse quesito de acabamento de materiais. Mas é um carro que te dá muito prazer ao dirigir, ele é um carro muito silencioso, confortável de suspensão, tem um torque muito bom, ele é muito gostoso de dirigir, tem modo de condução, câmbio automático de 6 marchas muito bom, um câmbio japonês, não vai te dar dor de cabeça nem tão cedo. O motor a gente já detalhou, é um motor moderno, não tem tendência a ter problemas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já deixam um joinha ali pra gente, porque deu um trabalho para fazer esse vídeo, dá trabalho gravar, editar. E aguardo o próximo vídeo, que vem novidades por aí. Tenho que fazer também, na verdade eu já fiz a gravação dos vídeos da D20, só não tive ainda tempo de editar porque é muito pedacinho fragmentados, foram trabalhos que eu fiz de pouco a pouco, então ainda vou editar, colocar mais coisas da D20 e em breve vai ter mais coisa também da D20 pra gente ver, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau.